Você diz que quer prosperar, mas vive se tratando como se não valesse nada. Quer ter resultados grandiosos, mas pensa pequeno, fala inseguro, anda encolhido. Você pede abundância com a boca, mas repele ela com a frequência que carrega. E o mais louco é que talvez nem perceba isso. Talvez ache que é humildade, que é ser discreto, que é ter os pés no chão. Mas na verdade é só medo. Medo de se ver como realmente é. Medo de ocupar o lugar que nasceu para ocupar. Você não foi criado para se encolher. Foi criado à imagem e semelhança de algo grandioso. Mas enquanto continuar se diminuindo por dentro, nada grande vai se manifestar por fora. Prosperidade não começa com dinheiro. Começa com identidade, com presença, com uma decisão silenciosa. Eu me valorizo, mesmo que ninguém mais veja isso ainda. Se você anda cansado de tentar, de buscar, de correr atrás, mas sempre acabar voltando para o mesmo ponto. O problema não é o mundo, é o espelho. Você não será tratado como alguém de valor, enquanto não se enxergar assim, e não estou falando de autoestima de livro de autoajuda. Estou falando de energia, de uma vibração interna que grita: eu sei quem eu sou. E por isso você começa a atrair tudo o que está alinhado com essa versão. A partir de agora você vai entender por que sua autovalorização é o verdadeiro código da prosperidade. E como ela muda a forma como você pensa, sente, fala e age. E quando você muda por dentro, o mundo se reorganiza por fora. Se prepara, porque essa conversa pode virar a chave que você estava esperando. Antes do mundo te reconhecer, sua energia já falou por você. Autovalorização é invisível, mas sentida. Você entra num ambiente e não diz uma palavra. E as pessoas já te tratam diferente, porque a forma como você se enxerga molda o campo que você emana. E o problema é que quem não se valoriza, vibra isso. E essa vibração atrai o quê? Situações que confirmam a falta de valor, negócios que não fecham, pessoas que não te respeitam, portas que se abrem para outros, mas não para você. Não é azar, é frequência. Você pode até dizer que quer prosperidade, mas se dentro de você existe um sentimento de desmerecimento, você não vai sustentar a prosperidade nem se ela cair no seu colo, porque a sua frequência vai sabotar. Vai expulsar aquilo que não está em sintonia com a sua autoimagem. É por isso que tanta gente recebe uma chance incrível e perde. Consegue um bom relacionamento e estraga. Começa um projeto com tudo para dar certo, mas desiste no meio. A raiz é sempre a mesma. Não se sentem dignos de viver aquilo. E aqui está o ponto mais poderoso. Quando você começa a se valorizar, sua frequência sobe, sua presença muda. Você passa a agir como quem merece, e o universo reconhece. Porque ele não responde ao que você fala. Você não se valoriza, porque se compara com quem nem vive a sua realidade. O erro começa quando você mede o seu valor com uma régua que não foi feita para você. Você olha para o lado e vê alguém mais bem-sucedido, mais confiante, mais reconhecido, e automaticamente se diminui. Mas o que você não enxerga é o bastidor. A dor que o outro não mostra. O caminho que ele trilhou. E mais importante, o seu próprio caminho, que você insiste em ignorar. Autocomparação é a forma mais sutil de autoviolência, porque ela te convence de que você está sempre atrasado, sempre em falta, sempre menor. E o pior, ela te afasta da tua essência. Você começa a tentar copiar o tom de voz do outro, o estilo do outro, a vida do outro, e perde aquilo que te faria único. Quem vive tentando caber no molde alheio, nunca vai transbordar. Você quer prosperar? Então pare de buscar aprovação onde você deveria buscar identidade. Porque enquanto sua validação depender do que os outros acham, você vai viver prisioneiro de padrões que nunca foram seus. Autovalorização começa quando você olha no espelho e decide: eu sou o suficiente no caminho que estou. Eu não preciso parecer com ninguém para prosperar. Quando essa decisão é tomada, a comparação perde força, a sua frequência se alinha, e o mundo começa a te enxergar pelo que você é, não pelo que você tenta parecer. Tem gente que até se valoriza, mas sente culpa por isso.
Cresceu ouvindo que querer mais era egoísmo, que falar de dinheiro era falta de humildade, que sonhar alto era arrogância, e hoje carrega, sem perceber, uma culpa silenciosa por prosperar. Essa culpa é traiçoeira, porque ela se esconde atrás de uma falsa espiritualidade, de uma modéstia forçada, de um medo constante de parecer demais. Mas a verdade é outra. A culpa é uma corrente que prende a sua energia no passado. Ela te impede de receber, de expandir, de viver o novo. Você até sobe um degrau, mas sente que não merece estar ali, e aí começa a se sabotar. Recusa oportunidades. Diminui sua própria voz. Aceita migalhas e chama isso de contentamento. Só que contentamento verdadeiro não é aceitar pouco. É reconhecer que você pode ter muito, e ainda assim permanecer em paz, com humildade e gratidão. Você precisa entender que a prosperidade não anula sua espiritualidade. Pelo contrário, ela é o reflexo de uma alma que entendeu seu valor e decidiu viver à altura disso. Deus não te criou para viver envergonhado da tua luz. Ele te chamou para manifestar, multiplicar e inspirar. E você não pode fazer isso se ainda carrega peso por dentro. A culpa precisa ser substituída por consciência. Você não está tomando nada de ninguém ao prosperar. Está apenas ocupando o espaço que sempre foi seu, mas que você ainda hesita em entrar. Você não atrai o que quer. Você atrai o que está alinhado com quem você é. Prosperidade não é prêmio, é reflexo. E ela só se manifesta quando há coerência entre o que você deseja e o que você sustenta no espírito. Não adianta dizer que confia em Deus, se no fundo vive com medo de crescer. Não adianta pedir abundância, se internamente você ainda se enxerga como alguém pequeno. A abundância exige presença. Ela exige coragem para ocupar o espaço que foi reservado para você. E mais do que isso, ela exige congruência espiritual. Enquanto sua mente ora por bênçãos, mas sua alma continua carregando rejeição, culpa e autonegação. A energia entra em conflito e nada se concretiza. O universo, Deus, a criação, como você quiser chamar, não compactua com incoerência. A bênção só se mantém onde há integridade entre intenção e identidade. Por isso, prosperar não é só sobre ação, é sobre permissão. Você precisa se permitir ser abençoado. Você precisa se ver como alguém com quem Deus pode contar para manifestar coisas grandes na Terra. E esse reconhecimento não é orgulho, é entrega. Quando você diz de forma silenciosa e firme: eu aceito viver a abundância que foi preparada para mim, o mundo espiritual começa a se mover. E não é porque você forçou, é porque, finalmente, você se alinhou. Você já entendeu que a autovalorização muda sua frequência. Mas agora precisa entender como colocar isso em prática. Porque sem ação, nada se manifesta. Não basta só pensar diferente. É preciso se mover diferente, se posicionar diferente, se tratar diferente. Autovalorização começa na forma como você se levanta da cama, na forma como você se veste, mesmo que ninguém vá te ver, na forma como você fala de si mesmo quando está sozinho. Você tem falado de você com respeito? Ou tem se chamado de burro, preguiçoso, incapaz? Porque o subconsciente registra tudo, e ele vai agir de acordo com o que você diz sobre si mesmo. A prática começa quando você passa a se observar. E ao invés de repetir o padrão antigo, escolhe a presença. Levanta o queixo, respira profundo, anda com postura de quem tem valor, mesmo que ainda esteja quebrado por dentro. A prática continua quando você aprende a dizer não, quando para de aceitar convites que te diminuem, quando silencia diante de quem só sabe te criticar. Se valorizar é se proteger, é colocar limites, é não se colocar à venda por migalhas emocionais, financeiras ou espirituais. Você ensina ao mundo como deve ser tratado, pelo modo como você trata a si mesmo. E cada vez que você age com mais respeito por você, seu campo energético se fortalece, sua frequência se ajusta, e sua vida começa a refletir esse novo padrão. É assim que a prosperidade se aproxima. Não porque você corre atrás,
mas porque você se tornou alguém com quem ela deseja caminhar. Você não vai prosperar enquanto não se valorizar. E agora você sabe por quê. Porque o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. E enquanto você se enxerga com desconfiança, o universo também hesita. Se você não se honra, não espere ser honrado. Se você não acredita no seu próprio valor, não espere que o dinheiro, as pessoas ou as oportunidades reconheçam isso por você. Autovalorização é espiritual, é energética. É uma postura de quem entendeu que não veio ao mundo para se esconder. Você não é fruto do acaso. Você é uma ideia divina materializada em corpo, mente e alma. E se Deus achou que você merecia estar aqui, por que você insiste em achar que não merece prosperar? A mudança não começa lá fora. Ela começa no espelho. Na forma como você se trata, se escuta, se posiciona. Porque quando você muda por dentro, tudo começa a responder por fora. Essa é a jornada. E ela não é rápida, não é confortável, mas é real. Você vai cair, duvidar, recuar, mas a cada vez que se levantar, estará mais firme, mais consciente, mais pronto. E quando isso acontecer, a prosperidade não será mais um desejo distante. Será o reflexo da sua nova frequência. Se essa mensagem te tocou, compartilha com quem precisa lembrar que nasceu para algo maior. E se você sente que é hora de ir além, tem um material aqui na descrição que pode ser o seu próximo passo.